uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos aqui pela sua TV o nosso encontro semanal, o programa Em Pauta, sempre tratando de temas relacionados à nossa vida, à igreja, à sociedade, à família, realmente ao mundo, porque o que é notícia, o que está em pauta, nós aqui então aproveitamos, debatemos, aprofundamos e, claro, vamos tentando aí apontar alguns caminhos. Estamos nas vésperas, ou melhor, na véspera exatamente, de mais uma beatificação aqui no nosso país. O saudoso Papa João Paulo II dizia que o Brasil precisa de santos, muitos santos. E parece que esse processo, esse pedido do saudoso Papa, pouco a pouco está acontecendo. Amanhã você vai acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação a transmissão da beatificação da chamada Inhá Chica. Nós vamos conhecer um pouco mais a Inhá Chica ao longo do programa, o milagre que fez com que ela pudesse ser beatificada finalmente, depois de muitos anos de um longo processo, que também vamos entender nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui e vamos agora conversar com os nossos convidados. Ele, claro, você já conhece, é o companheiro de cada sexta, já estamos juntos aí há mais de 6 anos, debatendo os muitos e variados temas e, claro, hoje um tema que toca de maneira especial a todos nós que somos igreja. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz, doutor em teologia, e a alegria de estarmos juntos mais uma vez, Frei Moser. Padre Hamilton, telespectadores, há uma vez ou outra a gente ouve esse comentário, mas vocês no Em Pauta pegam muito problema social, político, etc. Não é? Hoje não, hoje nós vamos pegar um tema bem de santo mesmo, né? Então todo mundo vai gostar. Tá certo, Frei Moser, é isso mesmo. E nós convidamos para estar conosco nessa bancada, nesse programa, levando até você essa boa reflexão, nosso querido Padre Nivaldo Magela, ele que tem mestrado em História da Igreja e atualmente é o vice-chanceler aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte e também pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças e Medalha Milagrosa. Padre Nivaldo, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite de darmos a nossa contribuição neste programa tão bem conceituado e assistido pelas pessoas da nossa arquidiocese e também todo o Brasil. Tá certo, Padre Nivaldo, que bom, bom estarmos juntos. E olha, para você se situar no tema dessa noite, claro, como sempre fazemos aqui no nosso programa, vamos então à nossa matéria inicial. Para que uma pessoa seja beatificada ou canonizada, a confirmação tem que vir por parte do Santo Padre. Antes disso, o postulador da causa, como é chamado, deve verificar se a pessoa em questão tem aptidões de santo. É feito um estudo sobre a sua vida virtuosa ou ainda sobre a morte heróica pelo martírio. Somente assim, a pessoa pode ser considerada como bem-aventurada. O Brasil possui atualmente 2 santos e 3 mártires canonizados. 78 já foram beatificados, entre beatos e mártires, e mais de 60 processos de beatificação estão em andamento. Alguns processos têm sido mais demorados, como o do padre Donizete de Tambaú, São Paulo, Frei Damião de Recife, Pernambuco, Inhá Chica de Baipendi, Minas Gerais, do que outros, como o do beato João Paulo II, que teve rapidamente o processo concluído. Multiplicam-se entre nós processos de beatificação e canonização. Quais os caminhos e qual o significado disto? No Em Pauta desta noite. Pois é, como você acompanhou, está aí um raio-x rapidinho, não é? Da situação brasileira. O Brasil com mais de 70 beatos, obviamente, 2 santos, e aí mais de 60 processos em andamento. Dentre eles, claro, está aí a Inhá Chica, que vai ser beatificada, inclusive, amanhã, com transmissão ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas muitos outros que estão em andamento, como a gente acompanhou na matéria. Mas, ô Frei Antônio Moser, o que é bonito nessa história toda, para a gente começar aqui a nossa conversa, é que justamente aquele pedido que eu fazia menção no início do programa, que o saudoso Papa João Paulo II fez, o Brasil precisa de santos, muitos santos, depois de Frei Antônio Santana Galvão e Madre Paulina, essa fila começa literalmente a andar, não é verdade? A explicação
se podemos dizer assim, que responde àquela proposta do Papa João Paulo II, está na religiosidade do nosso povo. Se nós fôssemos atentar para tantas pessoas que frequentam nossas comunidades, nós teríamos muito mais santos, porque normalmente os santos eram da Itália, da França, etc, etc. A gente tem muitos santos no nosso dia a dia. É que não se prestava tanta atenção e, afinal de contas, não é? Mas a religiosidade é marcante. Gostaria de chamar a atenção, e aí já que a Nha Chica vai ser amanhã beatificada, eu nunca acreditei que ela chegasse lá, não é? Pela simplicidade da figura, as histórias populares, um pouco como o padre Cícero, tem algo a ver, não é? Embora ele não tenha sido ainda beatificado, mas de qualquer forma eu queria dizer, me surpreende um pouco. Ora, os verdadeiros santos tantas vezes surpreendem, ou seja, em vida nem sempre foram observados com esses olhos, mas depois é que se percebe a sua atuação, a sua marca. E assim, sobretudo, na nossa história da Igreja do Brasil. E é interessante, você que está nos acompanhando, que aqui no Brasil também temos assim casos curiosos, como por exemplo a possibilidade, já está aí também em processo, até porque o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, deu aí a entrada no processo que abre, portanto, o caminho para a possível beatificação e futura canonização daquela jovem, daquela criança de 9 anos, chamada Odetinha, não é? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela, mas são esses dados curiosos, Padre Nivaldo. Uma pessoa mais velha, como uma Nha Chica, uma criança, jovens, leigos, sacerdotes, enfim, todos chamados à santidade. Mas acho que é muito pedagógico, por favor, no começo do programa ainda, a gente dar ao telespectador um pouco quais são os passos que uma pessoa precisa galgar para chegar finalmente à glória dos altares. Acho que é importante a gente começar a falar um pouco sobre isso, por favor. A primeira coisa são 3 grandes momentos. O primeiro, nós chamamos de servo de Deus, quando se percebe que em torno daquela pessoa há uma devoção, ela suscita nos outros a intercessão e ao mesmo tempo a santidade. Depois, um segundo momento que nós chamamos de beatificação, e aí já se supõe todo um estudo, envolvimento de peritos e um milagre. Aliás, o terceiro momento, que é a canonização, ou seja, fazer santo, também supõe um milagre. Então, a primeira fase, que é o servo de Deus, é uma verificação das virtudes da pessoa vivida de forma heróica. Porque virtude, todos nós as podemos ter, mas vivê-las de forma heróica é que distingue um servo de Deus. Depois, nesse processo do servo de Deus, o segundo grau, o segundo momento, é o da beatificação. E aí, então, entra o milagre como um processo probatório de que aquele servo de Deus, de fato, pode se tornar uma pessoa declarada santa. E, por fim, o terceiro momento, que é a canonização. Também isso foi diferente já a partir de 2005, com o Papa Bento XVI, que o processo de beatificação se resolve através de um decreto na diocese. Então, a partir de então, nós ouvimos dizer Odete no Rio de Janeiro, em Nha Chica, em Baibenti, depois o nosso Padre Eustáquio aqui em Belo Horizonte. Tudo isso são decretos que depois de 2005. Então, a beatificação, a leitura do decreto papal ficou na diocese. E a canonização é reservada ao Santo Padre, porque tem ali um ato magisterial que depois podemos comentar. Agora, ainda nesse inteirinho aí, uma coisa interessante é que, de fato, e para você que está nos acompanhando, a igreja leva muito a sério isso, é muito criteriosa. Alguns até acusam, mas a igreja católica tem santos demais. Se nós formos fazer a soma aí nesses 2000 anos de cristianismo, santos canonizados são quase 5.000. Quer dizer, é realmente uma multidão, ainda bem. Mas cada um desses, ao longo da história, obviamente, claro, no começo de uma forma mais espontânea, daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, mas
sobretudo nesse século, né, o passado e o presente, a igreja é sempre muito criteriosa, né, o padre, com esse auxílio da ciência para, inclusive, a verificação dos milagres. Quer dizer, uma coisa que vá além do natural, ou seja, uma intervenção realmente divina, para que não reste a menor dúvida da intercessão, da intervenção daquela determinada pessoa. Sim, é muito importante isso. A igreja sempre foi criteriosa. Desde que a tradição jurídica romana se aproximou da Igreja Católica, os processos de beatificação, canonização, sempre foram muito complexos. A compilação, vamos dizer, legislativa, começou a ser organizada em 1588, quando se fez a Congregação dos Ritos, Perfeito. Que é a antecessora da Congregação dos Santos, que Para hoje a causa dos das santos, causas que é dos atual. santos. Em 1588, em 1734, o Papa Bento XIV, ele compilou todas as leis em 5 grandes volumes a respeito do processo de canonização. Então, mas a igreja, essa compilação, que já é um pouco mais tardia, do século XVIII, é fruto de uma complexidade que já veio desde o início da igreja. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito claro que a igreja, desde que herdou toda a questão do processo jurídico, da consciência jurídica romana, ao longo dos séculos, ela foi sim organizando leis. Então, a proclamação de um santo nunca foi um processo fácil, né? Mesmo porque há aqui, vamos dizer assim, uma comunidade que se pergunta: este nosso irmão de fato está no céu? Essa é a pergunta fundamental quando nós nos referimos a um santo. Aliás, o Frei Antônio Moser, nessa questão das virtudes, o padre Nivaldo tinha chamado a atenção, a gente já vai logo se perguntar, mas que virtudes são essas? Virtudes heróicas, mas por exemplo, e também depois uma outra questão, antes ainda de irmos para o nosso intervalo. E essa devoção que vai brotando espontaneamente por parte do povo, né? Ela tem peso também no processo? Bom, vamos começar com algo que você não perguntou, mas que saiu da sua boca. Levados à glória dos altares, porque no céu são incontáveis os santos, né? É o Apocalipse já diz. Então, a glória dos altares, gostei muito da expressão, acho muito feliz. Agora, no tocante aí, a pressão popular, não é pressão popular, são expressões, eu diria, da piedade popular, sem dúvida nenhuma, chama atenção. Mas não quer dizer que automaticamente vai se caracterizando como um santo a ser elevado à honra dos altares. E a outra questão sobre as virtudes, claro, nós temos as virtudes que chamamos teologais, fé, esperança, caridade, não é? E depois virtudes morais, não é? Por exemplo, no sentido da perseverança, da constância, na oração, etc. Em outras palavras, uma série de virtudes. Hoje, nós nem guardamos mais o nome das virtudes. Virtude é sempre a força de Deus atuando em nós. E que tem múltiplas manifestações e leva muitos nomes de batizado. Mas na realidade é uma só, é a força de Deus atuando em nós. E de uma maneira extraordinária, fora do comum. Isso é que leva, naturalmente, a chamar a atenção em termos, assim, realmente de igreja e para um eventual processo. Agora, claro, eu disse isso justamente porque... Mas gostei, acho que é muito feliz. O chamado universal, não é? A santidade, é óbvio, é para todos nós. Os santos, na verdade, é o Padre Nivaldo. Nós vamos ainda entrar na questão dos processos, são muito interessantes, mas os santos são esses bons exemplos para que todo o restante possa ter essa vocação, alimentar essa vocação universal à santidade, não é isso? Sim. No ano de 2011, na aula de abertura, na Congregação da Causa dos Santos, afirmava o prefeito, dizendo o seguinte: o santo é resultado de um fermento espiritual. Então, quer dizer, só surge um santo ali porque há um processo de santidade que passa pelo coração daquelas pessoas e aquele santo suscita outros santos. Então, aquilo que o senhor dizia, né? Não é que existe uma pressão. Na verdade, há uma comoção de corações que amam a Deus, que buscam a Deus, que veem que aquele irmão
está lá intercedendo e se unindo. E uma outra coisa que é importante, Sim, pois não. porque o processo não pode ser entendido só no jurídico, ele é também uma compreensão teológica. A igreja, corpo de Cristo, não está dividido entre uma realidade terrena, enquanto caminhamos aqui, ou outra que está lá, Sim. mas formam uma única igreja. Então, há um profundo diálogo entre nós que ainda estamos caminhando e aqueles que já estão na realidade unidos a Cristo. Então, isso é que faz a igreja. Tá certo. Segura aí, Frei, um pouquinho. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não sai daí, não. Tem muita coisa para a gente e coisa interessante para a gente conversar, como, por exemplo, por que os processos são muito mais rápidos do que outros? Alguns demoraram décadas, às vezes não é quase aí séculos, e outros foram assim muito rápidos ou têm sido. Temos exemplos, inclusive, no presente. A gente vai saber sobre isso um pouco mais no segundo bloco. Também, claro, a respeito da beatificação da Inha Chica, não é? Esta santa mineira, e também, claro, outras muitas coisas que temos aqui para conversar. Então não saia daí, porque nós voltamos já já após o nosso primeiro intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre os processos de beatificação e canonização dos santos e, de maneira especial, falando aqui dos nossos santos brasileiros, não é? Aqui no segundo bloco, a gente tem a oportunidade de apresentar essa literatura relacionada ao debate dessa noite e aqui alguns exemplares para você que está nos acompanhando. Livro bonito, O que Dizem os Santos. Aproximadamente 3.000 pensamentos de 600 santos e santas em mais de 200 atributos de A a Z. Está aqui para você, olha aí, uma boa literatura a respeito da sabedoria dos santos, porque realmente da boca dos santos nos vêm muitos ensinamentos. E aqui um livro eminentemente jovem, do nosso querido Adriano Gonçalves, inclusive dia 26, hein, tem um encontro aqui do Adriano Gonçalves na Canção Nova Minas, um evento relacionado à Semana Missionária que vai acontecer aqui também na Arquidiocese, em preparação à Jornada Mundial da Juventude. Então tá aí, Santos de Calça Jeans, né, é a linguagem do saudoso Papa João Paulo II e que o Adriano captou muito bem. Pela editora Canção Nova, aqui pela editora Vozes, rogai ao Senhor da Messe. Se a igreja precisa de santos, não é? Nós precisamos rezar para que eles também venham. E em todas as áreas, né? A igreja precisa de pessoas santas no matrimônio, pessoas santas no sacerdócio, pessoas santas na diaconato, pessoas santas, enfim, nas várias frentes, porque realmente precisamos de operários para levar a boa nova, não é verdade? Aqui um livro do Frei Alberto Becoiser, da Ordem dos Frades Menores, um grande liturgista do nosso Brasil. Nós já tivemos o privilégio de fazer uma vez um programa com ele lá em Petrópolis, não foi isso, Frei Moço? Uma maravilha. Sobre o advento. Pois é, quem sabe se Deus quiser a gente ainda consiga fazer um outro, não é verdade? Na mesma casa. Porque realmente é uma sumidade o Frei Alberto, não é? Está firme, forte, ainda com muita saúde. Um abraço para ele se estiver nos acompanhando. Celebrar bem, porque precisamos celebrar bem. E aqui todos os lançamentos da Canção Nova, que você já tem acompanhado nos nossos programas. Padre Raniero, Cantar la Missa, o Espírito Santo, Princípio de Vida Nova, Para o Jovem PHN, do livro do Dunga, Levanta-te e Anda, do Emanuel Stênio, o Desafio de Chegar até o Fim, então um livro na linha jovem para perseverança. Braz Oz, o impossível ele pode realizar. E claro, Cartas de São Paulo, a Palavra de Deus na íntegra, esse chamado audiobook que eu gravei e que vale a pena você ter em mãos para escutar no carro, em casa, mergulharmos nas palavras de Deus, porque realmente a Palavra de Deus ela é fundamental, é vida na nossa vida. E aliás foi exatamente isso que os santos viveram e viveram muito bem, porque a partir da palavra de Deus, eles não somente levaram essa palavra, mas encarnaram essa palavra na sua vida. Se você quiser ter acesso a todos esses produtos, basta ir na internet, né, acessando o site da Editora Vozes, editoravozes.com.br. Além disso,
também ao endereço da Canção Nova. Basta acessar a nossa loja, que você já sabe o endereço, loja.cançãonova.com. Ou ligar para a nossa central em Cachoeira Paulista, 0 operadora 12 3186 2600. São os produtos Canção Nova, produtos Voz para você aqui no nosso programa Em Pauta. E mande um e-mail para a gente também, sugerindo o tema ou comentando um dos nossos temas debatidos aqui no programa, empauta@cançãonova.com. Ô, Frei Antônio Moço, eu ia comentando ao final da frase do padre Nivaldo, por favor, no primeiro bloco, pode dizer. Se trata do seguinte, não é? Exatamente a pergunta que você colocou no entremeio enquanto estava apresentando os livros, não é? Uhum. Como explicar que alguns sejam proclamados santos com muita rapidez? Foi o caso, por exemplo, de Santo Antônio. Foi o caso de São Francisco, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Santa Clara, também muito rapidamente. Por acaso são 3 franciscanos, né? Mas em todo caso foi muito rápida, vamos dizer assim, ao reconhecimento da sua santidade. Talvez, me parece que aí vem de novo a pergunta, é o fervor do povo que foi acordado por essa figura. Por exemplo, São Francisco, ele conseguiu transformar a sociedade do seu tempo. Era um contexto de guerras de uma cidadezinha contra outra e em pouco tempo ele conseguiu pacificar toda aquela região. Ele, com os inúmeros companheiros, atraiu assim milhares de pessoas de todas as classes sociais, muitos intelectuais, muitos agricultores, enfim. Isso, naturalmente, faz com que o processo seja muito mais rápido. Mesma coisa, Santo Antônio, um grande pregador, não é? Andava pelo sul da França, combatendo os hereges, etc. Uhum. E aquilo, claro, marca uma presença. Outros, ao contrário, tiveram uma vida mais oculta, por isso até ser descoberta essa sua virtude heróica demora um pouco, não é? E tivemos aí casos em que foram séculos, não é? Por exemplo, mesmo Santo Afonso de Ligório, não é? Que não foi bem reconhecido nem pelos seus filhos, ou seja, fundou a congregação e não se deu muito bem. Traduzindo, muitas vezes nós encontramos essa demora pelo fato de um estilo de vida desse santo. Uns estão mais em evidência, não porque queiram, mas porque são colocados em evidência, e outros numa vida mais oculta. Embora também Santa Teresinha, por exemplo, teve vida oculta e também rapidamente... O processo foi mais rápido. Foi rápido também. É um certo mistério, não sei se o padre Nivaldo tem aí um segredo, agora, né? Claro, o padre Nivaldo, a questão, vamos usar aqui o termo correto, a questão financeira também, ela é implicada aí, eu digo pelo seguinte, porque, por exemplo, um processo de beatificação, porque existe todo um trabalho de investigação, então toda uma papelada, viagens, todo um honorário, viagens, hospedagens, alimentação daqueles que são encarregados, chamados postuladores, não é, da causa de beatificação ou de canonização. Depois as investigações são feitas, o processo, o tempo, etc. e tal. Então, no final das contas, às vezes se tem gastos aí da ordem, sei lá, de 50 mil reais, 100 mil reais, para que um processo avance. E nem todas as congregações religiosas, por exemplo, têm, às vezes, uma vida financeira saudável, no sentido de ter condições de levar mais rápido um processo ou mais vagarosamente. Isso também, de fato, confere, determina, sobretudo no tempo que estamos vivendo? Permita-me começar pela área que pertenço, que é a história. Sim. Então, primeiro momento da história, os santos eram proclamados a partir dos mártires. Perfeito. Então, o processo de reconhecimento de alguém santo era um processo mais rápido. Criava-se a devoção, fazia chamadas actas ou passiones, se recolhia a vida daquela pessoa, a comunidade passava a ler, chegou-se a um ponto que esses textos ganharam tanta importância, santos, fatos maravilhosos. O próprio Francisco deu problemas do I Fioretti, né, as histórias que se contam de São Francisco, enfim. Então abriu-se um processo exagerado de evidenciar algumas coisas miraculosas da vida do santo. E aí então, um outro momento que a igreja
até por causa do choque do século XVI com a ruptura da igreja no protestantismo, igreja católica, Perfeito. abre um processo mais rígido. Então, a partir de 1588, a congregação, século XVIII, toda a compilação. Então, a demora se estabelece também por causa disso, uma nova legislação a partir do século XVI. Uma outra coisa importante, a demora também pode ser por questão financeira. A congregação atualmente exige que para cada causa os promotores abram uma conta. E esse dinheiro é para sustentar a causa. Perfeito. Eles se preocupam em que, abrindo uma causa, ela seja interrompida, por falta de um cuidado de que aquela causa vá para frente. Peritos médicos, peritos em história, peritos em arquivística, peritos de teologia, para saber se a pessoa, nos seus escritos... Então, de fato, há uma exigência de pessoas que tenham um conhecimento muito grande. E, claro, isso demanda custos. Demanda custos. Sim, diga. Agora, uma observação que fazia lá na congregação da Causa dos Santos. O que resta de qualquer processo, pagou-se os gastos, São Pio de Pietrelcina, arrumaram muito dinheiro. O que restou, a congregação definiu que este dinheiro seja destinado para a causa dos santos na África, para ajudar outros. Então, quer dizer, porque não, eu fiz essa pergunta e fiz de propósito. Justamente porque, às vezes, se tem esse tipo até de acusação, dizer, não, se gasta uma dinheirama, que não sei o quê, e esse dinheiro podia ser usado com isso ou com aquilo, e, no entanto, o senhor está esclarecendo, e bem, não é que, claro, tudo nessa vida demanda custo, não é? Porque você tem todo esse processo devidamente explicado, e depois, quer dizer, o saldo restante, quer dizer, é aplicado numa causa social, evangelizadora, enfim, então, quer dizer, não há uma espécie de superfaturamento de qualquer outro tipo de coisa que, infelizmente, no cotidiano acontece. Nós vamos aqui para as enquetes também, porque perguntamos às pessoas, estamos falando de santos, estamos falando de processo de beatificação, estamos falando de santidade. E perguntamos às pessoas, e aí? Como podemos ser santos em nossa casa? Vamos ver o que as pessoas responderam. Seguir na fé e aí as missas todo final de semana, todo domingo. Acho que nós devemos ser santos no dia de hoje, como dizia João Paulo II, santo de calça jeans, aproveitando os momentos, dando resposta ao nosso tempo. Ser santo é viver em casa, viver a sua vida normal, sua vida esportiva, mas também dando testemunho aonde quer que esteja. É ter um bom exemplo de vida também, não só um exemplo de vida, mas também não só falarmos só das coisas, mas sim praticar as boas obras, mostrando um bom exemplo e fazer aquilo que é bom para a sociedade e para o próximo. É ser cristão. O cristão, como Karl Rahner fala, é a reconfiguração da humanidade. Cristo foi muito humano, então, sendo humano, somos verdadeiramente santos e cristãos. Tá certo, tá aí, Fremoso, o que você ia dizer? Gostei das observações dele, né? Gostei. Tá certo. Nós vamos já para o nosso intervalo, não é? Mas você não sai daí, não. Queremos falar ainda um pouco sobre a questão da beatificação da Inha Chica. Antes, porém, fazer isso no terceiro bloco, rapidamente aqui falarmos sobre esse caso curioso que no Brasil nós também estamos começando a contemplar, que é o caso da Odetinha, essa criança de 9 anos, e que depois de algum tempo, agora o processo é instaurado e ela, então, possivelmente aí concorrerá para, não é finalmente dadas as investigações, subir à glória dos altares. Frei Antônio Moser, essa questão criança, mas as crianças também podem viver, não é, a santidade, podem ser consideradas santas, são capazes já numa tenra idade de fazer essa conexão de céu e terra, de bem, de mal, de justiça, de bondade, enfim. E aí? Eu confesso que me fiz essa pergunta e a minha tendência seria dizer não. Canonizar uma criança, imagina, né? Mas depois, olhando bem, Jesus canonizou as crianças, né? Delas é o reino dos céus. Então já comecei a pensar de uma maneira um pouco diferente. E depois aí, evidentemente, as virtudes heróicas
né? Isso também é um pouco relativo. Tem gente que tem mais força, tem gente que tem menos força, nem por isso deixa de ter, digamos, o heroísmo. Eu olhei também alguns exemplos, por exemplo, Domingos Sávio, 15 anos, por exemplo, ali no caso, além da Odetinha, claro, mas no caso de Francisco de Fátima, eu acho que ele não tinha nem 12 Beatos, anos. né? Francisco Beatos, Jacinta. Beatos, Sim. Jacinta. Enfim, nós temos aí uma série de predecessores da Odetinha, não é? E, naturalmente, é uma outra maneira de ver. Mas uma criança, hoje, não é? A Odetinha já é de 1939, se não me engano, né? Hoje, é uma criança, rapidamente, ela tem um certo discernimento do que é bom, do que não é bom, mas no caso da Odetinha, o que mais chama a atenção é aquela espontaneidade da oração e a espontaneidade da caridade, não é? Dividir com os pobres. Então, isso é que chama a atenção. Isso é uma virtude heróica, não é? Considerando que ela era pequenina, né? Se fosse um adulto, se exigiria muito mais. Mas, em todo caso, eu acho interessante, criança, evidentemente, pode ser canonizada, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu quero colocar uma questão aqui, eu vou deixar para o próximo bloco, você fique muito atento que eu vou passar essa bola aqui para o Padre Nivaldo, que é a questão seguinte, tá bom, pode sim, o Frei Moser está aí, caminhando, mas o Padre Nivaldo, e aí? Então, quer dizer que uma criança, no caso, ou mesmo o próprio santo, né, o candidato à santidade, é uma pessoa predestinada? É uma pessoa que está presa mesmo a um destino, não, vai ser santo e acabou, e não vai ter outra opção na vida, etc e tal, ou isso vem de família? Bom, você vai pensando aí, nós vamos para o rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa em pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje sobre a multiplicação dos processos de beatificação e canonização. E aí procurando entender, claro, quais são os caminhos e qual o significado disso tudo, não é verdade? Especialmente porque o Brasil está aí para viver mais um momento, né, extraordinário, que será amanhã, inclusive com transmissão a partir das 15 horas, uma transmissão ao vivo, obviamente, direto de Baipendi, aqui no sul de Minas Gerais, onde será beatificada pelo cardeal Ângelo Amato, que é o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. Ele é o delegado do Sumo Pontífice, o Papa Francisco. É ele quem vai presidir a cerimônia de beatificação da Inha Chica. Mas quem foi essa Inha Chica, esta serva de Deus e que agora é beatificada pela Igreja? Ela vem das Minas Gerais, obviamente. Ela nasceu num distrito de São João del Rei e logo depois, 1818, se dirigiu justamente para Baipendi, a cidadezinha de Baipendi, que tem nada mais, nada menos que em torno de 20 mil habitantes, e ali ficou, portanto, durante até o fim dos seus dias. E a celebração de amanhã se espera aí mais de 40 mil pessoas, 50 mil, imagine, numa cidadezinha que cabe apenas 20 mil habitantes. Vai ser realmente uma festa, vai ser um momento de celebração da fé, da santidade, da glória de Deus, do compromisso, enfim, com essa vida nova, extraordinário. E a Canção Nova vai levar isso para você a partir de amanhã, então não deixe de acompanhar. E também vão estar presentes lá, claro, além de autoridades civis e religiosas, também aquela professora que foi quem fez a experiência do milagre pela intercessão da Inha Chica. É a professora Ana Lúcia Meirelles, ela que tem 63 anos, ela tinha um defeito congênito no coração, ela tinha um defeito congênito no coração, foi 15 horas, foi o que eu falei, um defeito congênito no coração, e depois, após os exames e preparação para a operação, ela sempre muito devota da Inha Chica, depois dos exames, preparação para a operação, o médico foi verificar e aquela abertura no coração estava completamente sanada, fechada, não tinha nada.
E aí, então, o processo se deu e ela vai estar lá amanhã. Então, Inha Chica, realmente, aí, uma mulher marcada pela fé e pela caridade, cuja intercessão hoje muitas pessoas têm pedido. Então, não perca amanhã, a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero dar um alô também para você que no próximo dia 18 de maio, nós vamos ter aqui o Cristão Show no Mineirinho, com a presença marcante das bandas Conexa, Anjos de Resgate, Eros Biondini e Missionários Mundo Novo, além do querido Tony Alisson. Então, às 19 horas começa esse grande evento de evangelização, também é em sintonia com a Jornada Mundial da Juventude, e os ingressos custam R$10 para você participar e ajudar, claro, nos custos desse evento. Você pode adquiri-lo aqui na Canção Nova Minas, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, ou também na Mãe da Igreja, essa loja de produtos de evangelização, tá certo? Cristão Show, dia 18, imperdível, tá ok? Ô Padre Nivaldo, eu coloquei essa questão porque realmente as pessoas perguntam muito aí no dia a dia, nós convivemos sempre essa tensão, cristianismo e também espiritismo. Então, se confunde muito, encarnação com reencarnação, não é dom da liberdade com destino e assim por diante. Então, muito se pergunta a esse respeito. Afinal das contas, uma criança ou uma pessoa adulta, como a Inha Chica, como outros santos, já nasce predestinada de alguma forma, quer dizer, ela vai ter que ir por aquele caminho, não tem outra opção, é uma questão de destino e acabou, é isso? Bom, acho que a primeira questão é, todos somos predestinados à salvação. Na linguagem de São Paulo. Então, né? A gente começa por aqui porque, de fato, a predestinação não é seletiva, mas ela é universal. Todos somos predestinados à salvação. Agora, a liberdade é determinante, o livre-arbítrio, aí entramos com Santo Agostinho, toda a discussão da liberdade, inclusive de sermos santos. Então, Inha Chica, tomemos ela como exemplo. Uma mulher, descendente de escravos, vivendo no século XIX no Brasil, que ainda só em 1888 que teve a abolição definitiva da escravatura. Perfeito. Todas as condições diria mulher, seja escrava, pobre, sem sentido na vida, sem mãe, sem pai, perdeu o irmão. Esta mulher reagiu de forma digna, age também por um dom do Espírito Santo, tornando-se altamente devota de Nossa Senhora, a chamava de Sinhá, nesse carinho bonito com Nossa Senhora, e ao mesmo tempo uma mulher de caridade. O santo tem um olhar e o coração em Deus e um olhar e um coração com os irmãos. Então, aqui vem a distinção do predestinado. A predestinação é todos a salvação, todos estar com Deus. A liberdade de Inha Chica e de tantos outros, eu quis estar mais próximo de Deus e mais próximo dos meus irmãos. Então, veja aqui que a liberdade é determinante, sim, para ser santo e não ser santo, ser medíocre tíbio. Mas por outro lado, Frei Moisés, ainda o senhor complementa, mas por outro lado, não tem uma certa predileção de Deus aí nesse sentido para alguma pessoa? Vou dar um exemplo mais concreto ainda. Por exemplo, quando nós olhamos para um Mozart, não é? Um Chopin, um Beethoven, mas Mozart, por exemplo, com 7 anos, com 9, já tinha composto algumas sinfonias extraordinárias que perduram, são músicas ad eterno, é uma coisa impressionante. Como não dizer que uma criatura dessa não traz um dom, uma graça, uma predileção especial em relação aos demais? Não sei, é uma questão que se coloca também. Eu aí queria justamente completando, ou indo na mesma linha do Padre Nivaldo, mas dando uma outra chega. Sim. Eu sou a favor de dizer a pessoas que têm uma missão especial. Não é uma missão especial. Por exemplo, Moisés estava predestinado, ele foi preparado, assim com muito carinho, para ser o libertador de Israel, não é? Em relação à escravidão do Egito. Mesmo os profetas, desde o ventre materno, eu Jeremias. escolhi.
os profetas de modo geral, mas mais especificamente Jeremias. Antes que fosse consagrado no seio de sua mãe, eu já te conhecia, te havia consagrado e faço de ti um profeta para as nações. De alguma forma, sim, em termos de missão. Só que aí é que vem, tem que haver uma corresponsabilidade por parte do que recebeu esse talento. No sentido, por exemplo, aí de Mozart, quase Mozart, né? Mas Mozart. Não, nós todos temos talentos extraordinários. Só que muitas vezes deixamos esses talentos adormecidos. Ou a gente vai descobrir muito tarde. Né? Eu sou um que descobriu tarde, eu não vou dizer qual é o meu talento. Mas, em todo caso, você descobre muito tarde certos talentos. E assim, não é? O clima familiar é muito importante, Odetinha, o clima, digamos assim, da sua comunidade de fé. Não tem dúvida, tudo isso ajuda. Santa Maria Goretti. Uma família profundamente religiosa, piedosa, correta, trabalhadores. Quer dizer, o ambiente ajuda muito, O ambiente ajuda, não tem dúvida. Agora, uma certa predestinação, eu acho que existe, mas sempre exigindo, evidentemente, a corresponsabilidade. Para toda proposta tem que haver uma resposta. E certamente há santos, não é, que, vamos dizer assim, custaram a entender esse seu chamado. Por exemplo, é o caso do próprio São Paulo, um perseguidor e que um dia caiu em si, um Santo Agostinho. Exato. Santo Agostinho aprontou o quanto pôde, até 33 anos. Né? Em outras palavras, são muitos mistérios. Na vida de uma pessoa e também na vida de um santo, de uma santa, existem muitos mistérios. Nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa. O Padre Nivaldo, o santo é uma pessoa, então, portanto, que deu certo, é um ser humano que acertou o caminho, que realmente potencializou um pouco mais essa nossa vocação de ser humano, porque ser humano é vocação, não é? Porque o que estamos vivendo numa sociedade pós-moderna como a nossa é um processo de desumanização, dessacralização e por aí vai. Então, o santo, poderíamos dizer que é um ser humano que deu certo, alguém que, de fato, buscou dentro de si tudo isso, pôs para fora e chegou lá. A resposta a ser colocada poderia cair no propositivo demais, né? Porque, de fato, o que é dar certo? Porque alguns santos nossos tiveram vida, como São Damião de Molokai, termina numa ilha com hanseníase. Então, o que é certo nessa história toda? Então, o que se tem que perceber, acho que aqui retorna aquilo que o Frei Moser faça uma distinção. A predestinação, todos. Agora, a vocação, cada um tem sua específica e Deus o chama para que realize uma missão. Então, que não se confunde, ou eu penso que não deve se confundir com a predestinação ou a destinação ao céu. E a vocação é uma realização da vontade de Deus em minha vida que me santifica e permite que outros se santifiquem por mim. Então, o santo, aqui acho que nós podemos recordar, é alguém que está unido a Deus, percebe o chamado de Deus e coloca-se numa vida de missão servindo os irmãos. Então, acho que esse binário é importante, porque o santo não se desloca desta realidade, aí vem a questão do ser humano, e ao mesmo tempo se coloca nessa realidade, vivendo as virtudes, as teologais e também as virtudes humanas, de uma forma maior ou mais clara, não todas, mas de algum modo vivendo as virtudes. Mas quando eu digo, por exemplo, o santo é um ser humano que deu certo, eu quero dizer justamente nesse contexto de potencializar os dons e talentos que Deus colocou em todas as pessoas, usando aqui a expressão Deus, porque estamos falando a partir do cristianismo, cada um de nós não é de modo geral sendo cristãos, católicos aqui no caso, quer dizer, sabendo que recebemos esses dons, né, do amor, da esperança, da fé, potencializar isso. Eu citar, por exemplo, o São Damião, né, o santo de Molokai, aquele santo que viveu naquelas ilhas havaianas, não é? E que numa comunidade de leprosos potencializou isso, ou seja, num ambiente de completo caos, quase um certo inferno, ele fez uma experiência de céu e transbordou esse céu. Interessante que quando morreu, ele morreu de hanseníase, de lepra, mas olha o detalhe, Frei Moser, as lepras nos lugares do crucificado. Ou seja, ele teve uma espécie de estigmas a partir da opção que fez pelos leprosos. Muito interessante, não é?
Quer dizer, é nesse sentido de potencializar onde quer que seja, ou seja, a gente tem que florir aonde é plantado, não é isso? Exatamente. Então, o santo é um ser humano, um filho de Deus que deu certo e que correspondeu a uma vocação e transformou a sua existência e a dos outros. Aí a santidade se completa ou se esclarece. Então, é uma união com o céu, volto a dizer, com o céu e com os irmãos. E aqui, então, vem o verdadeiro sentido da santidade. E é nesse sentido que a igreja, portanto, precisa de santos, muitos santos, não somente o nosso Brasil, Frei? Caminhando aqui para o final. Perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Acordar essa consciência do chamado, acordar a consciência da corresponsabilidade e, como ele diz, um olhar para Deus, um olhar para os irmãos, um olhar para o céu, outro para a terra, como no Pai Nosso. A primeira parte, não é? Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, não é? Conjugando céu e terra. Agora, na linha da realização, o Padre Nivaldo não vai tomar a mala, não estou corrigindo. Imagina, eu estou vendo que a historiador, ele é realmente assim, não é? Bem categorizado. Gostei muito, eu acho que deu um panorama e a gente tem uma melhor compreensão agora do que é vir a ser santo. Mas eu iria prosseguir nessa linha, não é? De uma certa, eu diria, vocação, de uma predestinação, no sentido da missão, não é? Agora, nós todos devemos descobrir isso, não é? E aí eu volto à mesma ideia de antes, o contexto ajuda, não é? Por exemplo, mesmo São Damião, aí, como você diz, um certo contexto. Agora aí vem a realização humana. Não se pense que o santo é um fracassado, o santo é alguém todo aí esmilinguido. Não, pode ser uma pessoa forte, saudável, uma pessoa que tenha êxito, grande sucesso. Santo Antônio teve grande sucesso como pregador, etc. Então, não se trata disso, não é? Realizado também faz parte da santidade, desde que se entenda realização, não é? Não só econômica ou política, etc., mas realização humana, uma realização na fé, uma configuração em Deus. Não é? É só para não desfazer da até para não se cair nesse risco de santidade como fuga da realidade, isso, quer dizer, um frustrado na vida, então vai seguir por esse caminho. Não vai é nada pro disso. deserto e acabou. Não, não. Tem muitas formas de abraçar essa vocação à santidade. Tá certo. Nós estamos aqui praticamente no encerramento do nosso programa, mas gostaria de pedir ao Padre Nivaldo, por favor, e agradecendo sua presença aqui no Em Pauta, se eu dirigisse, então, aos nossos telespectadores uma mensagem, né? Aqui às vésperas da beatificação de mais uma serva de Deus no nosso país, que, graças a Deus, aí tem despontado e muito na santidade. Por favor, Padre Nivaldo. Tomo as palavras do prefeito da congregação, o Ângelo Amato. O santo é uma página viva do Evangelho, que a gente está aprendendo a ler. Então, quando se abre um processo de beatificação e canonização, nós estamos lendo uma página viva do Evangelho e estamos fazendo uma peregrinação espiritual com aquele nosso irmão. Então, em Axica, o que vamos fazer? Compreender como gostar e amar Maria, cuidar dos irmãos pobres e chegar um dia aos céus. Que bonito, parabéns. Frei Moser, por favor. Depois dessa, não há o que acrescentar, não é? Santo é viver, é uma página viva do Evangelho. Eu acho que essa mensagem tem que ficar. Não vou colocar nada mais para que ninguém esqueça dessa mensagem. E se falando de peregrinação, antes de encerrar o nosso programa, quero convidar você, se você ainda não tomou essa decisão, tomá-la agora. Não é? Ligando para a Obra de Maria, no telefone 0 operadora 12 3186 2055 ou acessando o site da Obra de Maria, obrademaria.com.br, tudo junto, obrademaria.com.br, ali você tem ao lado o setor de peregrinações, ali peregrinações Canção Nova, porque vamos no próximo dia 25 em peregrinação aos santuários europeus, visitando inclusive um dos lugares que nós aqui mencionamos, como Lourdes, por exemplo, e além de outros santuários. Tá certo? Então, dia 25 é a nossa saída para os santuários europeus e quem sabe vamos peregrinar juntos fazendo essa experiência viva do Evangelho, conhecendo melhor a vida dos santos e a